Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Eu sou Fábio Costa e, como em todas as quintas-feiras, hoje aqui no canal do Observatório da TV é dia de TBT da TV. E o TBT da TV relembra uma novela que há 25 anos estava em cartaz no horário das 6 da TV Globo, né? A novela Quem é Você? Que não é uma pergunta, né? É uma afirmação, assim, quer-se saber quem é você, mas sem perguntar, né? Vai se desvendar, né? Esse título alude a uma série de segredos, né? As verdadeiras faces das personagens da história, né? Essa novela começou a ser desenvolvida cerca de 3 anos antes da exibição, né? A criação da sinopse ela teve início com Ivani Ribeiro, né? Uma veterana escritora de novelas que escreveu dezenas de títulos, não só para a televisão como também para o rádio, né? E faleceu em 1995, né? Entre o projeto ter início ali e efetivamente ir ao ar, Ivani Ribeiro faleceu e antes disso ela havia desenvolvido um remake de A Viagem, que atualmente nós estamos acompanhando no canal Viva, né? A ideia de Quem é Você, que se chamava Caminhos do Vento, começou a surgir assim que ela terminou de fazer outro remake de Mulheres de Areia, em 1993, mais ou menos, né? Quando ele estava em curso ou recentemente terminado, por aí, né? E Quem é Você, já que a autora faleceu em 1995, a TV Globo acertou que seria desenvolvida essa sinopse, né? Elas começaram a desenvolver a 4 mãos, a Ivani Ribeiro e a Solange Castro Neves, sua colaboradora nos últimos trabalhos da vida dela, né? E a emissora acertou com a Solange que ela ia desenvolver essa novela. Mas como seria a sua primeira novela, vamos dizer, como autora titular, né? Então ela teria a supervisão de um autor mais experiente, que foi designado para essa tarefa, o Lauro César Muniz, né? Ele, na ocasião, estava afastado das novelas que ele assinava como autor e vinha desenvolvendo projetos no cinema, né? Roteiros de filmes, com Walter Hugo Cury, por exemplo, né? E também supervisões de outros trabalhos, né? Desde Araponga, entre 90 e 91, ele não assinava uma novela e havia supervisionado, por exemplo, Perigosas Peruas, de Carlos Lombardi, em 1992, e Sonho Meu, de Marcílio Moraes, entre 93 e 94, né? Na época o Lauro passava por alguns problemas particulares, teve um problema de saúde sério na família, né? Então ele acabava não podendo também, né, desenvolver uma novela própria, mas supervisionar e orientar no que fosse necessário para implantar novelas de outros autores, havia como, né? E ele já pensava nessa altura, em 96, numa novela para ocupar o horário das 7, que de fato foi feita, Zazá, mas que estreou com um adiamento no prazo, né? E já diremos mais por quê, né? Quem é Você tem como protagonistas 2 irmãs, a Maria Luísa, que era a Elizabeth Savala, e a Beatriz, personagem da Cássia Kiss, né? As duas têm visões muito diferentes sobre o pai delas, que é o Nelson Maldonado, papel do Francisco Coco, né? Francisco Coco, que curiosamente, embora elas sejam as protagonistas e o papel dele tenha um peso, seja muito importante também, né? Mas o nome dele, Francisco Coco, e sozinho é que abre os créditos da novela, né? E não o da Elizabeth Savala, por exemplo, né? Francisco Coco, na época, ainda tinha status de protagonista nas novelas, né? E ainda mais fazendo uma novela das 6, ele que já havia feito nesse horário Tropicaliente, em 1994, né? Tinha o nome muito destacado nesses créditos de abertura. Pois bem, Nelson havia abandonado a família anos atrás e Beatriz culpava o pai, depois desse abandono, né,
pela morte da mãe dela e da Maria Luísa, a esposa dele, né? Ele havia abandonado a família para ir viver com outra mulher, enfim. E a Maria Luísa resolveu encarar essa situação da desagregação da família endeusando a figura do pai. O pai é como se fossem dois pais diferentes. A Beatriz o odiava e a Maria Luísa o amava muito e sentia muita falta do Nelson, né? Na realidade, Nelson só era pai da Maria Luísa, né? E ele realmente, quando mais jovem, não era flor que se cheirasse, traía a esposa, que sofreu realmente bastante no casamento que tinha com ele, né? E ela deu um troco, né? Ele que teve muitos casos com várias mulheres fora de casa, a esposa resolveu dar o troco e também teve um caso. E desse caso nasceu a Beatriz, né? Mas o Nelson, né, no decorrer da novela a gente descobre, né, o Nelson resolveu registrá-la e criá-la como sua filha, né, porque ele sabia bem como era o casamento dele, digamos assim, a mulher foi à forra e ele entendia isso, não é? Mas acabou que o casamento se desfez e só depois, com as filhas já amadurecidas, é que ele esclarece essa verdade. O que é um baque muito forte para Beatriz, não é? Porque ela construiu a sua vida em cima de vários ódios e de vários ressentimentos, não só contra esse suposto pai, que ela descobre não ser, né? Mas ela poderia ser uma pessoa melhor, mais feliz, principalmente, se encarasse os sentimentos e a relação entre homem e mulher de uma maneira mais saudável e mais bonita, né? Como a sua irmã, a Maria Luísa. Maria Luísa era casada há cerca de 20 anos com o Afonso, que era o Alexandre Borges. Alexandre Borges ganhou esse papel principal da novela, né, depois de um grande sucesso como Bruno no ano anterior em A Próxima Vítima, a novela das 8. E ele usava um cabelo que pintava uma mecha branca, assim, né, para parecer que ele era mais velho do que efetivamente era. E tinha um filho com a Maria Luísa, o Maurício, que era interpretado por um dos filhos da Elizabeth Savala na vida real, o Tiago Pique, né? O Maurício tinha uma trama que proporcionava ali um certo alívio cômico para a história, né? Mas que foi sendo largada de mão no decorrer da novela, né? Em comparação à intensidade que isso tem na novela no princípio, que é o fato de ele se disfarçar de mulher, né? O Maurício resolve ajudar, a família deles tem uma casa de repouso, né? Um asilo. E, inclusive, lá no asilo, entre outros idosos, mora o irmão da mãe falecida da Maria Luísa e da Beatriz, o seu Arquimedes, que era o personagem do Castro Gonzaga, né? E também o verdadeiro pai da Beatriz, que era o seu Hamilton, papel do Lafayette Galvão. E na casa de repouso havia uma cozinheira, a Teresa Gorda, papel da Cléia Simões, que tinha um neto que precisava de uma coisa seríssima de saúde para resolver, né, que era o transplante de medula. E para uma campanha, para angariar condições para o garoto fazer esse exame, esse transplante de medula, o Maurício resolve se travestir de mulher e vira Thaís, né? Só que isso gera diversas confusões e a Thaís acaba tomando uma proporção que o Maurício não esperava, né? Maurício, o primo dele, filho da Beatriz, o Cadu, que era o papel do Pedro Brício, e duas jovens, a Ivana, que é a Mila Christie, e a Irina, que é a Rita Guedes, né? Eles formam um quadrado amoroso, porque de início uma namora um, mas gosta do outro, e depois os casais se invertem, né? Mas nesse meio do caminho tem a Thaís, que chama muito a atenção da Ivana, né? Embora tenha também outros interesses românticos por essas jovens e por todos os personagens jovens da história, né? Além de um interesse que surge no princípio de um jovem, o Yuri, que é o Marcelo Serrado, pela Maria Luísa, a Elizabeth Savala, essa mulher um pouco mais velha do que ele, que desperta a sua atenção, o seu interesse, né? Maria Luísa, por conta de muitos traumas, ela tem uma condição de saúde psicológica, né, podemos dizer assim, que é chamada de ausência. E às vezes ela tem crises de ausência, né? Havia cenas dela tendo essas crises de ausência
nas quais a Beatriz dizia para ela vários e vários impropérios, porque ela detestava aquela irmã, tinha inveja da felicidade do casamento dela, da família estruturada que ela tinha, né? Um marido amável, um filho que gostava muito dela, enfim. E, além dos impropérios, ela virava a mão na cara da irmã ali, que ficava impotente, não reagia, porque ela estava nesse estado de ausência, não é? E o filho da Beatriz, o Cadu, era, na verdade, fruto de uma relação ali que ela ocultava, né? Ela não deixava claro quem era o pai do Cadu. Ele foi fruto de um caso de horas, nem isso, na vida dela, num baile de carnaval, um baile de máscaras, né? Que originava também o conceito da abertura da novela, em Veneza, nos anos 70. E o pai do Cadu era o Afonso, justamente, né? Deu uma intriga ali, fomentada pela própria Beatriz, fez com que ela tivesse um filho do cunhado. E ela sonegava do filho a identidade desse pai, né? Gostava muito do filho, apesar de tratá-lo com essa sonegação da identidade do seu pai. Né? Quem é você? Foi escrita por Solange Castro Neves nos seus primeiros 24 capítulos apenas. Porque no início a novela não reagiu tão bem em termos de audiência como a emissora esperava. Então, a Solange foi afastada da novela devido a essas circunstâncias e também a divergências entre o modo de ela querer conduzir a história e o modo do Lauro César Muniz querer direcioná-la no sentido de carpintaria narrativa. Isso segundo declarações do próprio Lauro na imprensa da época, né? Então ele acabou sendo convocado pela emissora a assumir a condução da novela da maneira como ele achasse melhor, né? E ele optou por, depois de alguns capítulos, por volta do 30 e tantos, abandonar a sinopse da Ivani Ribeiro, né? Se não totalmente, mas em boa medida, e passou a conduzir a novela como uma novela dele, né? Então ganharam força personagens novos que entraram na novela, né? Não muitos, mas entraram, como a Valentina, por exemplo, que era a Silvia Bandeira, a esposa do Sacha, o Jonas Bloch, né? Que eles estavam separados e ela ressurge, cria um tumulto ali na vida dele, ele que já tinha um novo relacionamento com a personagem da Helena Fernandes, né? Ou queria ter, enfim, né? E um personagem que ganha muita importância na novela, com a entrada do Lauro como autor da história de maneira titular, é uma figura misteriosa que podia ser até um anjo, quem sabe. E claro que não era, né? Depois foi revelado que ele, na verdade, era um anjo no sentido figurado, só na vida da Maria Luísa. Era o Gabriel, o personagem do Paulo Gorgulho, né? O Gabriel, ele tinha um passado muito obscuro, que ele tinha que esconder porque era perseguido pela polícia. E isso cria também um problema entre a Maria Luísa e ele, porque ela não considera que ele confiou nela a ponto de, dizendo que a ama, não contar esse passado para ela, né? E tem um triângulo amoroso que se forma entre ele, a Maria Luísa, e uma namorada antiga dele que o ajuda a reaver a sua identidade e a sua condição civil limpa, que era interpretada pela Dedina Bernardelli, né? Pois bem, o Gabriel havia sido acusado, e estava fugindo da polícia, né? Havia sido acusado de matar a mãe de um grande amigo dele, também chamado Gabriel, né? Que era a Susana Faini, Dona Amália, e esse amigo dele era o Izio Gelman, né? O Gabriel Rezende. E ele se chamava Gabriel Siqueira, mas os dois foram criados juntos num orfanato, né? E o Gabriel Rezende tinha sido adotado pela família de Dona Amália, né? E queria, mancomunado com os irmãos, filhos biológicos dela, se apossar da herança, né? Apressar a morte da mãe, digamos assim, para entrar no dinheiro. E o Gabriel Siqueira foi usado de bode expiatório, trocou de identidade, foi chamado de Gabriel Rezende por muito tempo, adotou esse nome, né? Enfim. E até que ele pudesse se legitimar novamente diante da justiça e não pagar por um crime que ele não havia cometido, que era a morte da Dona Amália, né? Isso tudo é esclarecido no final da novela. Ele tem um empecilho na realização do romance dele com a Maria Luísa, que vai se desenvolvendo, né? Ao passo que o casamento dela
também por causa da Beatriz, né, que arma muitas coisas contra a irmã e contra o cunhado, o Afonso, né? O Afonso tem uma pessoa do passado também, que, né, fica uma tensão ali entre eles e ele acaba se envolvendo de novo com essa moça, que é a Cíntia, a personagem da Luísa Tomé. Né? Cíntia foi namorada do Afonso antes dele se casar com a Maria Luísa e nos últimos anos ela vinha se dedicando ao meio automobilístico, ela era corredora, um piloto, né? E um personagem de peso na história também, justamente por ser esse outro interesse romântico do Afonso. Né? Afonso que também tinha problemas na vinícola da família que ele conduzia, apesar das interferências da mãe dele, a dona Mariana, que era personagem de uma atriz que vemos infelizmente muito pouco na televisão, Martha Overbeck, que é a esposa do Otton Bastos, né? E que fez, entre outros trabalhos desses poucos, né? Roda de Fogo, que está chegando agora no mês de abril ao Globoplay. Não percam. A doutora Beatriz, salvo engano meu, é o nome dela em Roda de Fogo. Em Quem é Você? Havia outros ingredientes que ajudavam na expectativa do dia a dia de cada capítulo, né? Uma produtora de vídeos, especialmente publicitários, né? Cujo proprietário era o Túlio, o personagem do Cécio Thierry, uma figurinha aí de várias novelas do Lauro, né? Ele tinha uma namorada, a Débora, que era a Júlia Lemertz, que fingia que estava sempre viajando para não ter tempo de cuidar da mãe, a dona Augusta, que era a Eva Todor. E por conta disso, a Eva Todor, a dona Augusta, morava lá na casa de repouso da família da Beatriz e da Maria Luísa, lá com o seu Arquimedes, com o seu Hamilton, com a dona Anitta, que era a Wanda Lacerda, com a dona Isolina, que era a Ruth de Souza, uma grande pianista que ficava relembrando o seu passado de glórias e brindava ali os seus companheiros de asilo com lindos momentos ao piano da casa de repouso, né? E havia também uma antiga atriz que foi parar lá, a Kitty, que era o papel da Heloísa Mafalda, junto com a dona Augusta, a personagem mais importante aí da casa, né? Além também do vô Samuca, que era o Alberto Pérez, que se inspirava para escrever com a presença de um amigo dele de outras dimensões, de outros planetas, que ele chamava de Simão, né? Simão era um ET. E ele se comunicava com o Simão, no final da novela ele quase é abduzido e levado embora pelo Simão, mas perde a hora. Kitty, com a ajuda também do jardineiro da casa de repouso, o Bartô, que era o André Valle, já saudoso, né? Assim como Heloísa, já saudosa, vários desses idosos que eu citei, todos eles, aliás, né? Cléa Simões, Ruth de Souza, Wanda Lacerda, Lafayette Galvão, Castro Gonzaga, Eva Todor, todos eles já são saudosos, né? Kitty se compadece da história de vida de uma menina que é explorada pela mãe na rua, né? A mãe era a Cláudia Borione e a filha, a Daniela, salvo erro meu, a Daniela, era a Carolina Pavanelli, que a gente já conhecia de Sonho Meu, né? E ela resolve tirar essa menina da mão da mãe que a explorava para pedir esmola na rua, né? E quer adotar a menina. Né? E isso gera vários conflitos, né? Ela querendo salvar a menina dessa vida de exploração e de sofrimento, né? E era uma personagem muito simpática na história, a Kitty, a Heloísa Mafalda, que ela andava num carro conversível, muito chamativo, cor-de-rosa, né? As roupas dela também muito chamativas, né? Era uma personagem muito simpática, né? Não muito conectada com a história central, né? Conduzia ali uma história paralela, mas com o talento da Heloísa Mafalda também tudo ficava muito mais fácil, né? E para quem assistiu a novela é uma lembrança muito querida, a Kitty, sem dúvida alguma, né? Quem é Você? Foi uma novela de produção tumultuada, não é? Por conta dessa troca de autores, e ter se baseado numa sinopse que originalmente tinha sido desenvolvida por uma autora já falecida, né? E a direção cabia a Erval Rossano, Luiz Henrique Rios, André Schultz e no decorrer da novela, né? Também tivemos aí, além de André Schultz, antes dele, salvo engano meu, se eu não estou errado, Flávio Colatrello Júnior, né? Esses 4 diretores conduziram as gravações da novela, que durou 6 meses. Ela entrou nos eixos, né? Infelizmente, eu digo que, né, eu me lembro da novela, assistia,
infelizmente não dá para considerar que Quem é Você um grande sucesso, como havia sido a sua antecessora no horário História de Amor, do Manuel Carlos. Mas é uma novela que, como diz o nome da sessão, né, vale a pena ver de novo. Não só por esse ótimo elenco, né, que além dos nomes que eu já citei, também conta com Sandra Barsotti, Flávio Galvão, Priscila Camargo, Lídia Matos, Paulo César Grande, Fernanda Muniz, Eduardo Camargo, né? Não só por eles, Fafi Siqueira, Flávio e Dirce Miliati, os dois irmãos, né? Cláudio Cury, enfim, não só pelo elenco, mas porque é importante, é interessante quando a gente tem a oportunidade conhecer novelas que às vezes falam muito mal e não são tão ruins nem tão problemáticas assim naquilo que a gente efetivamente vê no ar, né? São novelas agradáveis, com histórias que têm personagens bem construídos, né? E que às vezes, né, tem muita gente que seguia por audiência, ou por não ter reprise, não deu audiência ou não teve reprise, então é flop, é top, é pop, é cop, é zop, é nop, mop, lop, né? E isso tudo é uma grande besteira, porque o que a gente tem que exaltar é a teledramaturgia, é o talento dos nossos artistas brasileiros, escrevam, dirijam, produzam, interpretem, enfim, né? E é claro que gosto, cada um tem o seu, mas nós temos que sempre procurar evoluir no nosso gosto, no nosso repertório, até para que apuremos também a nossa percepção daquilo que nos agrada e daquilo que nos desagrada, sabendo bem o porquê em termos mais artísticos do que abstratos e particulares, né? Quem é Você? Que tinha abertura embalada pela música do Chico Buarque, né? Noite dos Mascarados, cantada pelo Emílio Santiago, né? Quem é Você? Diga logo que eu quero saber o seu jogo, né? É uma novela que vale a pena ver de novo. No canal Viva, quem sabe, ou no Globoplay, né? Do próprio Vale a Pena Ver de Novo, até hoje ela não voltou e provavelmente não vai voltar. Mas conheça, se você puder. O TBT da TV volta na próxima semana, relembrando mais um momento do passado da nossa TV. Um abraço para você, muito obrigado pela audiência de sempre e até lá.